10%. Vamos É falar em muita 8%, tá? Eu estou arredondando. Mas representa muita É coisa, representativo e digo mais, poderia ser maior ainda. Aham. Poderia ser maior ainda se houvesse uma política de incentivo maior para esse tipo de energia, se ela fosse realmente valorizada pela importância que, na minha opinião, ela tem para o Aham. sistema. Sim. E quando a gente fala desse setor, fala de usina de cana-de-açúcar, vou até dar um panorama pessoal meu, né? Eu sou de Alagoas, é uma região que tem bastante tradição no tema e por muitos anos tinha-se aquela visão de uma indústria, de algo de muitos valores envolvidos, mas de uma certa forma de pouco retorno para a sociedade de uma forma geral. Então, muitas vezes as pessoas são levadas a crer que uma usina e o plantio de cana, a cultura em si, é algo que mais prejudica do que ajuda. Então, a gente escuta o cara falar que a cana acaba com o solo, isso a gente escuta falar, que a cana seca os mananciais em volta, onde tem água a cana vai secar, e ainda tem toda uma questão é um produto, vamos falar assim, é açúcar, né? Açúcar hoje tá meio fora de moda, né? O açúcar é contra, né? Todo mundo condena esse produto, né? Mas o mundo compra açúcar, seja da cana ou de outras fontes, né? O mundo compra açúcar e, além disso, a gente tem essa questão de um combustível de fonte renovável, um combustível verde, que você planta ele, né? Hoje o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo e isso é algo que, falando de um tamanho com a proporção em população como o Brasil, nenhum outro está perto disso, né? É fácil comparar com a Islândia, né? Que tem uma população desse tamanho e tem energia geotérmica, né? É fácil comparar, né? Mas 200 milhões de habitantes consumindo energia, indústria, tudo mais rodando, é o Brasil que está na cabeceira nada aí, se compara, né, com o Brasil. Da hidrelétrica, das usinas e tal. Então tem uma pegada tão forte e tão que isso precisa ser falado, as pessoas precisam entender o contexto, né? Quando a gente fala só do açúcar, existe uma composição. Tem usina que é só de álcool e tem usina que trabalha com as duas coisas. Eu não sei se tem a usina que seja só de açúcar. Ou tem também? Como é que é essa... Não. Falando do negócio, assim, como é que é essa composição? Ou existem as que se dedicam a produzir só etanol, que a gente chama de destilarias. Sim. E as que são usinas, como o próprio nome diz, porque produz o açúcar, né? E aí sim acaba resultando, né, em uma parte desse caldo de cana acaba indo para a produção de etanol. Vou dar um exemplo da Alta Mogiana. 70% do caldo de açúcar nosso, 70%, 65%, depende do ano, ele acaba indo para a produção de açúcar. Por quê? Porque nós estamos no estado de São Paulo, tem várias indústrias aqui no estado de São Paulo que são grandes consumidoras de açúcar. Tá. E nós estamos próximos do porto, no caso do Porto Santos. Sim. Então faz muito sentido a gente produzir mais açúcar, escoar esse açúcar através do Porto Santos aí para o mundo inteiro. O mundo inteiro compra o açúcar brasileiro. E os 35% remanescentes, aí sim nós produzimos o etanol. Lembrando que nós temos basicamente 2 tipos de etanol no Brasil. O hidratado, que é o que a gente coloca no automóvel, quando a gente abastece. Hidratado por quê? Água. Ele tem ao redor de 7% de água. Tá? Ele não é um etanol puro. E o etanol anidro, ou seja, sem água, que é o que a gente adiciona na gasolina. Tá. E por quê? É um álcool praticamente puro. Ele é 99,5% etanol. Porque ele se mistura melhor com a gasolina quando ele é puro. Então, etanol anidro, que é o que a gente então vai misturar na gasolina, e o etanol hidratado, que é o que o consumidor vai na bomba de combustível e abastece o carro no tanque. E tem uma pegada assim que eu tenho 2 visões, né? Uma visão, eu jovem em Alagoas, que não entendia muito de negócios, só via, né, uma parte mais, que acho que é natural do jovem isso, né? Mais simbólica, né, de falar sobre empregos e não entende muito aquilo que realmente significa na prática, né? E eu já mais adulto em São Paulo,
e vendo no interior de São Paulo a questão da produção agropecuária, o que impacta você ter usinas numa região, né? Sim. E aí tem sempre uma discussão aqui que a gente gosta de pegar no pé do pecuarista, especialmente em São Paulo, que a gente fala assim, cara, se tu não tiver resultado suficiente, pelo menos aí, a gente já chegou a falar uma época em R$ 1.000 por hectare ao ano com a pecuária, você está fazendo o quê? Você está a 50 quilômetros, 20 quilômetros, 10 quilômetros da usina. Por que você não está plantando cana para fornecer para a usina? E aí vem aquelas coisas, né? Porque cana acaba com tudo, porque eu vou ter que, né, desfazer tudo que eu tenho na fazenda para plantar cana. E tem uma coisa meio pessoal, né? Eu não gosto. Eu acho que isso daí não é bom. Mas, por um outro lado, a gente consegue ver onde tem uma usina, a geração de emprego. E a mudança que aquilo representa numa cidade que está próximo, em empregos de maior valor agregado, por exemplo, e aí, por outro lado, que o pecuarista fica doído, ou qualquer outra atividade que perde espaço para cana, né? Que o cara fala assim, como é que eu vou brigar para ter melhores funcionários se o cara que trabalha aqui por, né, um salário mínimo ou um pouco mais, ele aprende a dirigir uma máquina, a fazer alguma coisa de maior valor e arruma um emprego na usina, você não vai conseguir brigar com isso, né? Mas olha como tem um tom negativo, eu estou gerando emprego na região, isso está sendo ruim para a região como?